que entre o PS e o PSD, em matéria de respeito pelo pluralismo das várias correntes de opinião, venha o diabo e escolha. São exatamente iguais. Quando têm a mão na massa, procuram, enfim, tomar as medidas que garantam que são os seus pontos de vista que passam e não os dos seus opositores políticos. E, portanto, este episódio é apenas uma reedição de outras coisas que já se passaram em momentos anteriores, na altura protagonizadas por governos do PSD. E, portanto, não me surpreende nada do que agora se passou, mesmo esta hipocrisia permanente, que tanto é agora do governo de Sócrates como foi sempre dos governos do PSD, de, para aquilo que interessa, invocar que se trata de empresas privadas, mesmo naqueles casos em que o Estado tem uma posição determinante, porque tem uma golden share e tem um poder de decisão fundamental dentro delas, e depois, para outras matérias, quando é isso que passa a convir, já o Governo tem essa palavra a dizer. E, portanto, eu penso que, enfim, repito a expressão, venha o diabo e escolha entre um e outro. Vamos então ao seu tema? Bom, eu escolhi analisar mais uma medida que o Governo tomou. Eu julgo que é mais um enorme erro esta nova suspensão de uma grande obra pública, neste caso do Grande Aeroporto de Lisboa. Mas penso que esta medida de suspensão nos deve levar a refletir sobre alguns pontos. O primeiro desses pontos é o de que isto mostra bem a completa desorientação, o caos, a paralisia em que o Governo hoje se encontra e que faz com que, enfim, qualquer medida que o Governo hoje toma é um disparate completo. A segunda observação que isto me suscita é também a de que, se hoje o Governo não faz nada e não consegue tomar medidas, é porque já não tem forças para tomar medidas antipopulares. Porque enquanto o Governo de Sócrates teve força, tratou de aprovar todas e cada uma das principais medidas contra o povo. O congelamento dos salários, o aumento dos impostos, a diminuição das reformas, o encerramento dos hospitais e centros de saúde, o agravamento do desemprego, a condenação da justiça ao estado hecatómbico em que hoje se encontram. E, portanto, se não toma é porque já não tem de facto forças para isso. E está de facto numa situação de se ter demitido completamente de tomar qualquer espécie de decisão que lhe competia tomar. Aliás, já se devia ter ido embora. É favorável aos grandes investimentos. Sim, eu acho que é uma questão que tem de ser discutida. Estas obras têm de ser feitas. Nós somos hoje o único país da Europa e, porventura, do mundo em que não é tomada uma única medida para combater a grave crise geral e profunda em que se encontra o sistema capitalista. E essas obras são absolutamente indispensáveis. Porque numa situação destas, tem de ser o investimento público que tem de ser feito exatamente para suprir as ineficiências, as incapacidades do investimento privado. Essas obras têm de ser feitas porque são absolutamente essenciais para combater o desemprego, que é hoje o problema fundamental com que a nossa sociedade se debate. E se nada é feito, evidentemente que a situação não vai parar de se agravar. Agora, eu queria salientar também um outro aspecto, que é, há uns patuscos que aparecem aqui a pretender que esta questão seria apenas uma questão a ser discutida por meia dúzia de iluminados e especialistas, os chamados economistas. E parafraseando o que dizia Clausewitz, que, como sabemos, dizia que a guerra era um assunto demasiado sério para ser deixado aos militares, eu diria aqui que a economia é um assunto demasiado sério para ser deixado aos economistas. Os economistas estão a pretender apresentar-se perante a sociedade como uma espécie de cientistas. A economia seria uma ciência e eles seriam os novos adivinhos, os novos gurus. Eles não passam de representantes dos principais interesses capitalistas. Quer dizer, numa altura em que o governo não faz nada, os economistas avançam. Os que estão ligados ao setor dos interesses capitalistas, que pretendem que tudo seja deixado à privada, naturalmente aparecem e perfilam-se contra os grandes investimentos. Aqueles que representam os interesses dos capitalistas que esperam pescar nas águas costeiras próximas dos investimentos públicos, aparecem a defender esses interesses, esses investimentos, mesmo que eles não sejam feitos da forma mais consentânea com os interesses do povo português. E, portanto, é preciso dizer com toda a clareza, essas obras devem ser feitas, esse investimento é absolutamente necessário e o Governo hoje está, de facto, numa situação de não tomar uma única medida, porque é um balão furado, é um balão completamente esvaziado. A farronca, a arrogância com que Sócrates se apresentava aqui há uns tempos atrás, perdeu-se por completo. Mas há aí um último ponto que eu não queria deixar de sublinhar também. É que, para o governo de Sócrates, para Sócrates e para a sua gente, o caso Freeport não pode ser adiado por uns meses.
Enquanto que as grandes decisões sobre o grande aeroporto de Lisboa, o grande porto, que também Lisboa e o país necessitam, as autoestradas, essas podem ser adiadas por, por 1 ano, 2 anos, 5, 10 anos. O caso Freeport é que não pode ser adiado sequer por uns meses e todos nós já percebemos que esse processo está destinado a terminar cerca de 1 semana ou 2 antes das eleições, que aliás são as apostas que se fazem hoje nos corredores da Polícia Judiciária. E a questão que se coloca é esta. O que é verdadeiramente importante e inadiável? É o Freeport. O que é que está a insinuar com isso? Não percebi. Não estou a insinuar. No sentido do acusar ou no sentido de defender? Não, estou a dizer que para o Sócrates e a sua gente, o caso Freeport tem de ser rapidamente arrumado e não pode esperar uns meses. Enquanto que as decisões estratégicas que dizem respeito aos grandes problemas do país, essas podem esperar. E, portanto, eu pergunto, o que é verdadeiramente importante e inadiável? É o caso Freeport e os interesses que à sua sombra se foram desenvolvendo, ou é a situação do país, a grave crise em que eles se encontram e os negócios do país? O que é verdadeiramente importante e inadiável? Bom, eu volto aqui ao Dr. Dias Loureiro e ao professor Cavaco Silva. Nós assistimos a este espetáculo do senhor, afinal o senhor que não tinha nada a ver com aquilo, nem sabia de nada, foi mesmo constituído arguido e sobre ele impendem suspeitas graves da prática de uma série de ilícitos. E isto levanta 2 questões, que eu vou enunciar muito rapidamente. A primeira é, porquê é que o Presidente da República protegeu um homem como este até ao fim? Quando é hoje absolutamente nítido que ele não se demitiu do Conselho de Estado precisamente para não ser constituído arguido e não ter que responder, digamos, pelos atos que praticou. O Presidente da República está a proteger mais alguém além deste? O Presidente da República pode proteger pessoas? Segunda questão. Dr. Manuel Ferreira Leite, a propósito deste negócio da compra da Média Capital pela PT, disse que era impossível que o Primeiro-Ministro desconhecesse a situação e afiançou claramente. Bom, eu espero agora que, perante uma situação em que está em causa atos que são praticados por alguém que é administrador de um grupo e de uma empresa, que fez negócios, que enriqueceu com esses negócios, que assinou quantos papéis foram necessários para esses negócios e que tem o desplante de declarar que só quando vai ser ouvido pelo Ministério Público é que soube o que é que estava ali em causa, que a doutora Manuel Ferreira Leite tenha o mesmo tipo de raciocínio e exclame que era impossível o Dr. Dias Loureiro desconhecer o que se passava com o caso da SLN.